Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva. O tema de hoje será de políticas públicas estratégicas para a reorientação do modelo de atenção à saúde, especificamente chegando ao Sistema Único de Saúde. Para isso, nós vamos iniciar pela organização de atenção primária integral, principalmente a partir dos anos 2000, que, como já foi falado, é uma reorientação de modelo baseada na estratégia de atenção primária à saúde internacional. Algumas características que são importantes que vão aparecer para essas políticas estratégicas são a questão de ter a atenção primária como ordenadora e reguladora de todo o sistema de saúde, particularmente entendendo condições e possibilidades de vida mais saudáveis e não só tratamento de doenças, e uma atenção primária que exige investimentos. Então, é uma política que exige uma certa exclusividade financeira para se implementar. E aí ela é uma estratégia de organização, não só da gestão do sistema, mas também das práticas assistenciais. A primeira estratégia que nós conseguimos vislumbrar é a do Programa de Agentes Comunitários em Saúde, o chamado do PACS. Esse programa ele inicia em 1991 e ele é uma resposta àquela necessidade que já foi elencada de como constituir funções de saúde generalistas, lembrando que a maioria das profissões se direciona para uma atenção especializada. Então, tem uma série de atribuições necessárias pela população colocadas como demanda, mas que não estão em nenhuma atribuição profissional específica. Por exemplo, cadastramento de pessoas, a questão de um reconhecimento de como funciona a dinâmica familiar. Isso não, a gente pode dizer que algum profissional, por exemplo, da psicologia, serviço social, teria uma certa habilidade técnica, mas isso não é uma particularidade exclusiva. Então se cria uma ocupação, ainda não exatamente uma profissão, que vai fazer todo esse preenchimento de atividades não específicas de nenhuma das profissões. O foco inicial do programa de agentes comunitários era nas regiões periféricas das grandes áreas urbanas, particularmente no combate de epidemias, porque a gente vai recordar que ainda existia muito o tratamento de doenças facilmente evitáveis, a questão, principalmente no período pré-natal, a primeira infância. Então, tinham muitas questões ainda relacionadas à vulnerabilidade econômica e social e que afetavam os índices de saúde. O que acaba ocorrendo é que essa estratégia funciona tão bem que as atribuições vão sendo gradualmente expandidas. E daí o agente comunitário ganha a possibilidade de ser cadastrador da população, ou seja, todas as pessoas naquela região vão ser vinculadas ao serviço de saúde mesmo que não tenham ido ao serviço de saúde. O serviço de saúde ele precisa ser planejado para a população que existe, não só para a população que acessa. Isso é uma diferença de mudar da demanda espontânea para a demanda programada. Em vez de eu direcionar ou dimensionar o meu serviço de saúde para a quantidade de pessoas que nos procuram usualmente, caso todas as pessoas aqui precisem e todas em alguma medida nós tenhamos implicação com o processo de cuidado, nós temos que ter uma estrutura compatível com isso. Além disso, tem a questão da identificação das áreas de risco e também áreas de promoção da saúde dentro do território. Muitas vezes o profissional da saúde vai pensar, por exemplo, num parque para fazer atividade física, ou vai pensar no espaço para fazer uma horta comunitária, levando em conta a alimentação saudável. Mas nós muitas vezes não reconhecemos estruturas que não são especificamente da saúde e algumas são inclusive de geração quase que espontânea da comunidade, como por exemplo uma agremiação de bairro, um clube esportivo, a igreja ou o culto daquele local. Tudo isso são equipamentos sociais que um agente comunitário consegue mapear muito melhor do que um profissional da saúde, inclusive porque uma das condições para ser agente comunitário de saúde é ser morador do território onde está vinculado. Então, a ideia é que como é que você constitui uma pessoa que é usuária
mesmo que todos nós sejamos usuários, mas é um usuário morador daquele território e ajuda a cuidar do próprio território. Então ele é um intermédio da comunidade que existe com a equipe ou com o serviço ou inclusive com o sistema de saúde. Então o agente comunitário ele é uma, eu digo ocupação porque inclusive existe um debate bastante forte se é uma profissão exatamente, porque ela não tem um conselho profissional, não tem um sindicato, não tem uma série de condições que seriam uh, equivalentes, mas ele é singular, ou seja, ele faz atribuições que são diferentes dos trabalhadores e algumas inclusive são difíceis para o trabalhador fazer, tendo em vista a dificuldade de inserção em algumas comunidades. Ele é autônomo, porque apesar de ser um trabalhador dentro do contexto de saúde, ele tem um grau de independência, porque ele também é usuário daquele processo. É quase como você levar uma liderança comunitária a um colaborador do serviço de saúde. E também ele é, por natureza, genérico, ou seja, você não diz que o agente comunitário ele faz procedimentos clínicos específicos ou ele, enfim, trata de determinada doença ou ele acolhe determinado agravo. Todo agente comunitário ele vai ser genérico nessa natureza porque o perfil é dependente do território. Se você estiver na cidade de Porto Alegre, por exemplo, cada unidade de saúde que tenha seus agentes comunitários, eles podem ter características e atribuições ligeiramente diferentes, porque aquela comunidade pede coisas diferentes. Uma comunidade de idosos talvez vai pedir muito mais visitas domiciliares, um tempo maior de vínculo e de conversa. Uma comunidade que tem muitas crianças talvez vai ter que ter uma aproximação maior com a escola. Então, essas são questões que o agente comunitário consegue mapear melhor. E em decorrência do programa de agentes comunitários, que acaba sendo uma estratégia um pouco mais circunscrita, surge em 93, mas se implanta efetivamente como uma política nacional em 1996, o que era chamado de Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família, como o próprio nome diz, ele inicia como uma ação programática, com tempo definido, com características mais ou menos fechadas. E qual é a ideia? Ele é quase como uma versão experimental ou preliminar de uma atenção primária à saúde brasileira, mas claro, com muito mais recursos do que as nossas iniciativas da década de 70, 80. Algumas características do programa Saúde da Família são presentes até hoje. Primeiro, a ideia de constituir o que chamou-se de equipe mínima. Qual é o perfil profissional mínimo necessário para atender pelo menos a maioria das necessidades de uma população em um determinado território. E aí se constitui uma equipe por médico, e aí por médico entenda-se um médico generalista, preferencialmente um médico de saúde da família, um médico de família e comunidade, um enfermeiro, na primeira versão 2 técnicos de enfermagem e 6 agentes comunitários em saúde. Esses profissionais eles compõem a equipe mínima para um número de 4.000 pessoas, mais ou menos aproximado, pode ser 3.000 até um pouco mais de 4.000, mas um número aproximado de 4.000 pessoas. Qual era a ideia? Que num determinado território, se você tem um local que concentra muitas pessoas, você pode ter, por exemplo, 20.000 habitantes num determinado recorte da cidade. Esses 20.000 vão exigir 5 equipes de saúde da família. Então, vai ser um local que tem 5 médicos, 5 enfermeiras, 10 técnicos de enfermagem, e, enfim, elaborando um processo de cuidado que é articulado para um determinado território, mas ainda assim com particularidade para cada sub-área. Isso vai refinando o acompanhamento até que você consiga acompanhar cada indivíduo em cada família, em cada contexto, e tudo isso junte um maior monitoramento das condições de saúde de todo o território. A primeira modificação que traz o programa Saúde da Família, até para induzir a mudança, é a modificação no processo de financiamento. Isso significa que as equipes, ou melhor,
todo município ele vai ser remunerado, primeiro, pela constituição dessas equipes de saúde da família. Se eu tenho um local, e vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, que é uma cidade que várias unidades de saúde já tinham especialistas dentro das unidades de saúde, cardiologistas, ginecologistas, pediatras. Na hora que você quer fazer uma mudança do modelo, uma das iniciativas bom, você vai receber uma remuneração diferenciada, ou até vai receber a mesma remuneração, mas somente condicionada à existência de equipes de saúde da família. Isso foi um movimento bastante forte de indução de mudança, fazendo com que os municípios se habilitassem a ter equipes nesse formato. Nem todos os locais retiraram os especialistas ou as áreas de especialidade, mas elas foram sendo não repostas e gradualmente vão sendo substituídas por médico de família, enfermeiro de saúde da família e assim vai. A ideia é que o modelo ele vai ser, em linhas gerais, universal, porém particular para cada região. E a partir de 1997, o que era um programa, até pela aceitação, pelo sucesso que foi, e porque houve também uma intensa indução financeira, se torna uma estratégia. A grande mudança de um programa para uma estratégia é que um programa ele tem características mais definidas e mais circunscritas, e uma estratégia ela é intencionalmente permanente. Ela é uma estratégia de reorientação do modelo tecnoassistencial. E aí nós temos um recorte da própria política que organizou a estratégia de saúde da família, que é a característica de ter um território definido, então eu não posso modificar aleatoriamente, né? Então, eu vou atender pessoas daqui, pessoas de lá. Se você está responsável por um determinado território, todas as pessoas daquele território são de sua responsabilidade, moradores daquele território. Por isso que a lógica de organização do sistema não permite que você seja atendido em qualquer lugar. Isso seria valorizar a demanda espontânea. Se eu quero vínculo, quero que aquele local se vincule com as pessoas e as pessoas com o serviço de saúde, você precisa ir na sua unidade de saúde de referência para que isso possa acontecer. Em decorrência de nós termos um processo bem sucedido da estratégia saúde da família, inclusive com o próprio conceito de saúde da família ainda muito presente nos dias de hoje, se faz um grande estudo para organizar uma política nacional em função dessa estratégia. Qual é a importância de elevar isso ao status de uma política? Primeiro, a política tem um bloco de financiamento específico. Quando você constitui uma política pública, ela vem geralmente atrelada a uma rubrica financeira. Então você não pode, se você tem uma política nacional de atenção básica, por exemplo, você não pode despender o dinheiro para atenção hospitalar. Então, uma estratégia ela tem um pouco mais de vulnerabilidade e um programa mais ainda. A Política Nacional de Atenção Básica, que o nome popular é PNAB, ela foi instituída em 2006, e aí acho que cabe fazer uma ressalva que em um momento a gente falou sobre atenção primária à saúde e agora estamos falando de atenção básica. O que ocorreu é que o Brasil ficou com muito marcado o conceito de atenção primária seletiva, ou seja, a atenção primária ficou associada com a ideia de saúde para a população pobre, ou de saúde de menor condição tecnológica. Por isso que quando foi implementado, se nós tivéssemos instituído uma política nacional de atenção primária, havia o risco de ela ser desacreditada tecnicamente por profissionais ou mesmo por usuários. E a ideia de primário no Brasil, ela foi inicialmente associada com a ideia de primário sendo precário, sendo simples. Então se substituiu, na primeira versão, a atenção primária por atenção básica. Isso foi uma estratégia semântica exclusivamente no Brasil. Então, se você colocar atenção básica, você não encontra isso internacionalmente. A atenção básica é o equivalente da atenção primária dentro do Brasil. Com o passar do tempo, essa aproximação dos modelos foi acontecendo, então atualmente se utiliza a atenção básica e a atenção primária como sinônimos, inclusive em portarias já se foi declarado isso, que você pode ler uma coisa por outra, mas antes de 2013, 2014, você vai encontrar quase que exclusivamente materiais institucionais chamando de atenção básica. A política, ela já declara de início
que saúde da família é o modelo substitutivo. Então, além de falar da questão de modelo, diz que saúde da família vem substituir os modelos que são mais ambulatoriais, que são mais centrados na clínica individual. E aí nós temos uma revisão do modelo anterior de organização de serviços, que era em unidades básicas de saúde. Por quê? Porque a unidade básica de saúde ela se assemelhava a um grande ambulatório, onde nós tínhamos vários consultórios, as pessoas vinham, consultavam e iam para suas casas. Na hora que nós temos agentes comunitários, nós temos um médico generalista de família, a configuração de unidade básica de saúde já não dá conta disso. Então, o que vocês até vão ver essa nomenclatura, muitas vezes se diz que tem uma UBS, uma unidade básica de saúde, e alguém pode perguntar, mas é uma UBS com estratégia ou sem estratégia? Ou seja, é uma unidade básica de saúde, ou seja, é um serviço de atenção primária mais antigo, que trabalha no modelo novo, trabalha no modelo estratégia. A própria organização física do que foi chamado de estratégia saúde da família nessa configuração são espaços de saúde menores, porque afinal, se você vai passar muito tempo no território, você não precisa ter um consultório para cada profissional, você não precisa ter uma sala para procedimentos mais complexos, enfim. Então, até fisicamente isso modifica. A ideia, quando vai fazer essa transição, é que você atualmente tem o que chamaria de algumas equipes mistas, onde existem alguns profissionais, isso é mais comum aqui no Rio Grande do Sul, ou em locais mais antigos, alguns profissionais especialistas de diversas ordens, e aí você agrega equipes de saúde da família conjuntamente. Existe também um processo de trabalho multiprofissional, uniformizado, ou seja, todos os trabalhadores são alinhados para trabalhar em nome do mesmo objetivo, e um processo de educação permanente em saúde, ou seja, a equipe precisa realinhar os seus processos de trabalho periodicamente, não só com atualizações científicas, mas também com atualizações técnico-políticas. Alguma política nova que surgiu, eu preciso saber quais as prerrogativas, quais são os valores, o que está sendo afirmado, e a partir daí a gente traz os elementos técnicos mais importantes. Tem 6 princípios fundamentais que estão colocados ali, eles lembram muito os atributos da atenção primária à saúde, que é a porta de entrada preferencial, mas porta de entrada também está ligado com o acesso universal, então vocês vão ver que a PNAB ela faz quase que uma simbiose entre o Sistema Único de Saúde e o modelo da atenção primária internacional. E aí acho que cabe destacar o estímulo à participação popular e controle social. Então, muitas vezes a estratégia saúde da família, os espaços constituídos como estratégia, eles se vinculam aos conselhos locais e conselhos distritais. Finalmente, nós chegamos em 2008 aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, também chamados de NASF. Esses núcleos de apoio, eles são, na realidade, um processo complementar à estratégia de saúde da família, em especial porque nós estamos falando de atenção integral, atenção às necessidades da população. Por isso, se reconhece que a equipe mínima ela não dá conta de todas as necessidades. E algumas necessidades poderiam ser resolvidas na atenção básica, na atenção primária, mas você não tem aquele apoio especializado. Também podemos lembrar que o sistema de saúde brasileiro tem uma precariedade na atenção secundária, né? Então, exames complementares, reabilitação. Então, o NASF ele vem como um complemento à estratégia de saúde da família. E aí ele entra por áreas estratégicas de necessidades. Atividade física e práticas corporais, práticas integrativas e complementares, reabilitação, alimentação e nutrição, saúde mental, serviço social, saúde da criança, do adolescente e do jovem, saúde da mulher e assistência farmacêutica. É importante destacar que nenhuma dessas áreas diz imediatamente qual é a profissão vinculada. Por que isso? Porque conforme o contexto do território, a necessidade da população vai pedir um perfil, por exemplo, de reabilitação mais próximo de uma fonoaudiologia do que uma de fisioterapia. Saúde mental, eu posso precisar mais de uma psicóloga do que uma psiquiatra. Então, essas necessidades, elas são circunstanciais. Então, o que você tem são áreas de necessidade daquela população e o NASF complementa conforme as profissões disponíveis e conforme a configuração necessária. Quais são as ocupações que compõem o NASF? Então, a natureza do NASF, por ser complementar, não é das profissões que estão na equipe mínima. Então, o que você vai encontrar são algumas especialidades médicas
de algum uso prevalente e algumas profissões que se agregariam a isso. Médico acupunturista, por exemplo, por causa das práticas integrativas e complementares, assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta. Então, nós temos uma listagem bastante extensa. Quais as áreas mais comumente associadas no NASF? Assistente social, psicólogo, particularmente pela questão de saúde mental, fisioterapeuta e fonoaudiólogo pela questão de reabilitação, profissional de educação física em relação ao incentivo à atividade física. E nós temos também alguns profissionais que vêm conjuntamente, em especial, se nós formos pensar nas áreas como ginecologia, pediatria. Não, a gente pode dizer assim, mas antigamente nós tínhamos o pediatra dentro da unidade de saúde, o ginecologista dentro da unidade de saúde. Mas a necessidade de uma população de 4 mil habitantes não é de todos. Por exemplo, se eu tiver um ginecologista, não quer dizer que os 4 mil serão mulheres. Se eu estiver passando um pediatra, não serão 4 mil crianças. Então, algumas dessas demandas são circunstanciais, elas são menos recorrentes. Então, não faria sentido eu despender recursos humanos e físicos para ter um profissional que pode ficar ocioso nesse processo. Espero que tenha ficado claro para vocês e quaisquer dúvidas nós conversamos nos nossos encontros. Até mais.